bem? Aqui é o Carlos Pirovani, da Estuda.com. Estou aqui hoje com a Patrícia Benício Vieira, de 23 anos, aprovada em Medicina aí na Universidade Federal do Cariri. Vamos bater esse papo aqui hoje para mais um episódio da série Quem Estuda.com passa. Então vamos para o que a galera mais gosta mesmo, que é como é que você estudava? Qual era a sua rotina? Quantas horas você estudava por dia? Se você quiser falar um pouquinho desse seu aprendizado ao longo dos anos, igual você falou, eu não sabia como estudar, então imagino que você tenha feito cursinho, imagino que por algum tempo você tenha estudado por conta própria. Se você quiser contar um pouquinho desse histórico, né, de maneira talvez um pouco mais sucinta, mas depois mostrar o que funcionou de verdade para você, né, que foi o último ano aí que você conseguiu ser aprovada, né? Então conta um pouquinho sobre essa sua rotina de estudos. Bom, quando eu saí do colégio, eu comecei a seguir algumas pessoas na internet. Algumas delas demonizavam muito o cursinho presencial. Então, de jeito nenhum, que era perda de tempo. E eu coloquei isso na minha cabeça. Tanto é que minha mãe dizia que eu não ia. Aí o que aconteceu? Eu assinei uma plataforma online e fui só porque quando eu fazia um simulado, eu via que meus acertos eram praticamente iguais aos que eu tinha na prova no ano anterior. Então, eu não mudei isso. Aí eu comecei a estudar só por questões. E isso me rendeu uma nota boa, mas não excelente. Então, a minha média subiu para 765, alguma coisa assim. Que é uma média boa, mas não suficiente para medicina. Aí, no segundo ano de cursinho, eu pensei, um pensamento errado, mas que no momento eu não tinha consciência que era. Bom, 40 pontos na minha média em um ano. Se eu fizer a mesma coisa, eu vou subir mais 40 pontos e vou ser aprovada. Não aconteceu isso. O que aconteceu foi que eu estudei só por questões, com um método que estava na internet em alta na época. E acabou que não deu certo para mim e minha média baixou. Fui para 755. Aí, no terceiro ano de cursinho, eu já estava mais amadurecida. Eu pensei, eu vou pro cursinho presencial. Aí, tinha presencial, ia pras aulas, estudava muito tempo sozinha na biblioteca, também usava muito plataforma de questões para me organizar, porque questões é algo que, por mais que você nunca vai ver alguém que disse assim, não, eu passei sem estudar, sem fazer nenhuma questão, eu estudei sem fazer questão. Você pode até ver quem fala assim, não, eu passei sem ver aula, mas sem questão não tem como. É a base, né? Então eu via aulas do cursinho presencial, as que eu necessitava, fazia questões. Minha média foi boa, tanto é que eu fiquei 5 pontos abaixo da média de corte aqui da Federal daqui do Ceará. Na lista, fiquei assim, em quinta posição na banco suplente, mas não passei. Isso foi um baque muito grande pra mim, porque eu não esperava ter que fazer mais um ano de cursinho. Tanto é que eu não me desanimei total, não quis voltar pro cursinho presencial e fiquei mais um ano em casa, estudando também, usando plataforma de questões, porque é essencial, mas eu assinei os online que não foram muito bons pra mim, e minha média acabou caindo novamente. Aí mais um baque. No quarto ano de cursinho, que eu não esperava ter que fazer o quinto, que a gente nunca espera, né? Tanto é que no meu quinto ano, que foi o ano que deu certo, no começo eu tive que passar com psiquiatra, porque eu não estava conseguindo entender, minha cabeça não estava conseguindo entender que eu ia ter que passar por mais um ano de cursinho. Então, eu passei com psiquiatra, eu achava aquela coisa da internet que todo mundo quer se autodiagnosticar. Eu não conseguia me concentrar, aí todo mundo dizia que era TDAH. Só que acabou que era ansiedade. O psiquiatra passou algum remédio bem leve, mas só pra eu voltar a mim e conseguir ter o meu propósito de volta. Então, o que aconteceu? Aí eu voltei pro cursinho presencial. E nesse ano eu fiz algo diferente, porque eu tava mais. Eu sabia que eu tinha uma base boa. Tanto é que no ano anterior eu tinha tirado. Minha média tinha caído, mas eu tinha tirado 777. Redação é sempre ok, matemática eu ia bem. O que me tirava realmente era TRI. Tanto é que esse ano a minha TRI foi relativamente baixa, porque eu fiz 161 questões e não cheguei a 800 pontos. Então, a TRI sempre me desvalorizava. Aí acabou que, nesse último ano, eu fui por 5 presencial. Eu não estudava, não via todas as aulas. Assinei algumas plataformas só para o que eu precisava realmente, só 2 plataformas para direcionar. Algumas coisas eu achava que eu não tinha um nível de aprofundamento maior, tanto para o Enem como para o vestibular tradicional daqui do Ceará, que é muito pesada a prova. Eu sempre fui muito boa em me organizar, eu sou uma pessoa bem organizada, e eu amava fazer o meu próprio cronograma. Aí eu via as aulas que eu precisava, fazia bastante prova. Então era assim, eu estudava em média 8, 10 horas por dia. Não todo dia, tinha dias que eu tava péssima, então eu estudava 5 horas no máximo. E fazia bastante questões, bastante simulados. Simulados principalmente quando eu errava muito, assim, corrigia minhas provas, pegava aqueles assuntos que eu tinha errado, ia no estudo, gerava uma lista com aquelas questões, e já era uma boa forma de revisar. Usava também plataforma de flashcards, que era muito importante. Todo dia, religiosamente, eu fazia meus flashcards. E isso me ajudou muito. Era uma coisa assim que eu via claramente a diferença nas provas
que eu tava lembrando por causa dos flashcards. Aí era basicamente isso. Eu não sei se eu falei tudo, mas eu acho que não, porque é muita coisa. Quantas disciplinas por dia você estudava? Eu estudava cerca de 6. 6 por dia. Era. No Porque último ano você fez cursinho, né? fiz, mas eu não Sim. via tanta aula presencial. Eu coloco em média de 6, às vezes podia ser até mais. Uhum. Aí dependia do dia, mais ou menos.